Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria mais uma vez nós estamos reunidos, ainda que de maneira online, para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus, no nosso culto de ensino, aqui da Assembleia de Deus na Madureira da Arce 112. Hoje, dia 30 de março de 2021, nós estamos já caminhando há alguns dias nesse mesmo propósito de estudarmos o livro Lealdade e Deslealdade, do pastor Dag Mills. Eu sei que você tem um livro aí na sua casa, você que nós já estamos há alguns dias, e hoje nós estamos no último culto de ensino para encerrarmos essa etapa, essa fase dessa série de ensinos que nós estamos falando há alguns dias. Esses últimos cultos nós estamos fazendo de maneira totalmente online, em virtude de tudo que está acontecendo, mas nem por isso nós deixamos de meditarmos, de buscarmos a palavra de Deus, de meditarmos naquilo que Ele tem para cada um de nós. Que o Deus poderoso possa se fazer presente nessa noite, que nós possamos com alegria aprendermos sobre os bons frutos da lealdade, É o capítulo 12, o último capítulo do livro, e eu quero meditar com você. Se você puder, pega a sua Bíblia aí na sua casa. Nós vamos meditar hoje Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Você pode abrir aí na sua casa esse texto sagrado, esse texto da Bíblia, que nós vamos meditarmos e lermos juntos, que é a base da nossa palavra de hoje. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Verso 21. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse versículo é o versículo base que o pastor Dag Mills usa para basear-se no capítulo 12 do seu livro, para falar sobre os bons frutos da lealdade. Mas antes de adentrar especificamente aqui no capítulo 12 do livro, eu queria meditar um pouquinho com você nessa parábola aqui dos 10 talentos. É tão interessante essa parábola, tão pregada, Quantas vezes nós já ouvimos palavras, pregações, ensinos sobre esse texto? Porque o Senhor, a um ele dá 5 talentos, a um ele dá 2 e a outra ele dá 1 talento. O que dá 5, ele vai granjear e consegue mais 5. O que dá 2, ele granjeia e consegue mais 2. Mas ao que ganha 1 só, ele enterra o seu talento. E é justamente esse texto sagrado, essa parábola dos 10 talentos. É importante nós observarmos e meditarmos que cada servo dessa parábola, ele recebe uma certa quantia em dinheiro. Se você pudesse aproximar, porque não há como fazer uma tradução exata de valores para os nossos dias, mas aproximadamente 1 talento corresponderia hoje a cerca de 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Olha que não era pouco dinheiro. Para aquele senhor ter confiado 5 talentos, é porque ele confiava naquelas pessoas. E então ele entrega esses talentos, mas ele entrega de acordo com a capacidade de cada um deles. Os talentos não são entregues de maneira aleatória, de maneira por sorteio, não. O Senhor entrega aqueles talentos àqueles homens segundo a capacidade de cada um deles. Os talentos, na realidade, eles representam nas nossas vidas uma oportunidade de usar a nossa capacidade. Os talentos que Deus confia a cada um de nós
Na realidade, Deus nada mais, nada menos está nos dando uma oportunidade de usar as nossas capacidades, aquilo que temos condições, obviamente em prol do reino, para que o reino cresça, para que o reino avance. E aí ele coloca, os 3 servos são divididos em 2 categorias, os fiéis e os infiéis. Olha isso, os servos são divididos em 2 categorias, os fiéis e os infiéis. Os fiéis, eles colocaram os seus talentos a serviço do seu Senhor. O infiel, o que ele faz? Ele enterra, ele esconde o seu talento. Cuidado com isso. O que é fiel, ele vai granjear outros talentos, ele vai usar os talentos que aquele Senhor confiou a ele, para que ele pudesse produzir ainda mais. Mas o servo infiel, a primeira atitude dele, nada mais, nada menos do que enterrar, do que esconder o talento que o seu Senhor confiou a ele. Esses homens que investiram o dinheiro, aquele que recebeu 5 talentos e o outro que recebeu 2 talentos, na realidade, se a gente for olhar, eles recebem o mesmo elogio. Se você olhar aí no verso 21, o Senhor diz para aquele que granjeou 5 talentos: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se você olhar o versículo 23, ele vai falar a mesma coisa. E disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu gosto muito de uma expressão, que eu já uso ela há algum tempo, que diz o seguinte: o importante para Deus não é a porção, mas é a proporção com que nós nos entregamos diante de Deus. Talvez alguém dedica-se os seus talentos, mas ele está dedicando um pouco do que ele tem. E tem outro que dedica em menor quantidade, mas ele está dedicando o máximo que ele tem. Sabe, essa parábola dos talentos, nós iniciamos essa reflexão com uma pergunta: o que é que eu tenho entregado ao Senhor? Qual é a porção e qual é a proporção? Porque são coisas totalmente distintas. Eu lembro da oferta da viúva, para ser mais claro, mais preciso. Ela só tinha aquela pobre moeda, aquela pequena moeda para ofertar, mas era tudo que ela tinha. A porção era pequena, mas a proporção é muita. Sabe, Deus interessa, e Deus está muito mais interessado nas nossas vidas, é na proporção das nossas vidas, aquilo que nós temos, do que necessariamente com a porção, com aquilo que, assim eu entendo a partir desse texto aqui da parábola dos 10 talentos. E aí eu acho interessante que essa parábola ela me ensina que aqueles 2 homens que receberam os talentos, mas que granjearam outros talentos, que produziram no reino, eles começam como servos, mas o Senhor promove eles a governantes. Os fiéis no pouco, por isso o Senhor lhes confiou muito mais. Presta atenção, eles tinham pouco, mas foram fiéis. E aí a Bíblia vai dizer: eis que ganhou outros talentos. Sabe o que é isso? Eles foram, receberam mais coisas porque foram fiéis. Cada vez que nós somos fiéis ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas, seja na dedicação ao ministério, seja na parte financeira, seja em todas as áreas das nossas vidas, quando nós somos fiéis no pouco, por certo Ele tem muito para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós achamos que a fidelidade ela só é uma proporção muito grande. Não. A fidelidade ao Senhor fala de pequenas coisas. A fidelidade ao Senhor fala de momentos difíceis, onde nós verdadeiramente somos provados. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez é um tempo onde nós viremos ver a separação entre aqueles que verdadeiramente são fiéis e aqueles que são infiéis. Entre aqueles que verdadeiramente estão multiplicando os seus talentos que Deus confiou a eles e aqueles que estão enterrando. Os bons frutos da lealdade fala sobre isso. E aí ele coloca de uma maneira que a gente pode entender a partir desse texto, dessa parábola dos 10 talentos, que a sua fidelidade, obviamente daqueles que foram fiéis, deu-lhes uma capacidade ainda maior de servir e de receber responsabilidades. Presta atenção, a fidelidade deles, daqueles 2 homens, deu a eles uma capacidade de receber uma responsabilidade ainda maior. Ninguém vai dar uma responsabilidade alta àquele que está iniciando.
Sempre as coisas na vida da gente, seja na vida da igreja, no reino, seja na vida secular, ela é progressiva. Ninguém entra na empresa hoje e amanhã já é o diretor da empresa, não. Obviamente que Deus de vez em quando inverte a fila, e Davi é um claro exemplo disso, mas mesmo Davi, quando ele é consagrado, quando ele é ungido, ele volta para o pasto e ele fica um tempo até que ele assuma o trono. Sabe, Deus é um Deus de princípios, mas toda vida que nós formos fiéis a Ele, por certo Ele dará uma capacidade ainda maior para que nós tenhamos mais responsabilidades naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Sabe o que é que nós precisamos entender nessa noite com essa parábola? Que nós estamos correndo um sério risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. O Senhor, Ele repreendeu o servo mau e infiel e lhe tirou o que havia dito. O pastor Dag Mills, ele tem um livro da coleção Macários, que é dessa mesma coleção do Lealdade e Deslealdade, que trabalha justamente esse texto, quando ele diz o seguinte: a quem tem, ser-lhe-á dado, e a quem não tem, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quando nós somos fiéis, Deus prospera, as coisas vão avançando. Mas quando nós somos infiéis, e nisso eu não estou falando necessariamente de dinheiro, eu estou falando de uma vida separada para com Deus, eu estou falando de comunhão, de intimidade, eu estou falando de adoração. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade de ler a Bíblia você tem. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. Mas quanto menos você ora, menos vontade você tem de orar. Sabe, as coisas de Deus, do reino, elas são progressivas nas nossas vidas. Por isso essa parábola serve, essa reflexão, para a gente pensar sobre os bons frutos da lealdade. É possível ainda a gente imaginar que o homem que recebeu menos achasse que esse único talento não era muito importante, que ele não tinha 5 talentos, nem mesmo 2, então por que se preocupar com um? Talvez ele enterrou o talento dele porque ele julgou que o talento dele era menos importante do que o dos seus companheiros. Talvez ele pensou na sua cabeça, no seu coração, ele imaginou que ele tinha menos importância porque ele só tinha um talento. Talvez ele sempre tinha aquela síndrome de pensar que o meu irmão é melhor do que eu, porque Deus ama mais o meu irmão do que eu, porque meu irmão tem 5 talentos, porque meu irmão tem 2 talentos, mas eu tenho um talento. Todos nós, diante de Deus, temos um talento. Todos nós, diante de Deus, temos condições de servirmos, de adorarmos, de glorificarmos esse Deus, de sermos úteis na obra do Senhor. Não enterre o teu talento. Não seja um servo infiel, seja um servo fiel, seja um servo que aproxime-se de Deus naquilo que Deus te confiou. Eu não sei qual é o seu talento, eu não sei o que foi que Deus te confiou, mas Deus tem confiado coisas grandes e sobrenaturais para as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Eu não sei quantos talentos você tem, mas alguma coisa de boa você tem para progredir, para avançar no reino de Deus. Se não fosse pelas pessoas de um só talento, em nosso mundo, muito pouco teria sido realizado. Seu único talento poderia ter sido dobrado e com isso teria trazido glória para o seu Senhor. Olha isso. Tem muitas coisas que são pessoas de um talento só que fazem. Tem muita gente que canta, que prega, que faz isso, que faz aquilo. Mas tem gente que faz apenas uma coisa. Só que essa uma coisa que ela faz é essencial para as nossas vidas, é essencial para a igreja, é essencial para o reino. Não se entristeça se você é um trabalhador de apenas um talento. O que você não pode ser é infiel, porque você tem apenas um talento. Sabe, aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus tem te dado, não enterre, não seja infiel, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Por certo, Deus há de multiplicar sobre a tua vida. Talvez nós não tenhamos sucesso aos olhos dos homens, nem sejamos populares, mas quem for fiel e útil receberá a recompensa da lealdade. Olha isso. Talvez aquele senhor, aquele servo que enterrou o seu talento, talvez ele pensou que ele não seria reconhecido, que ele não seria um camarada popular porque ele tinha apenas um talento. Sabe, isso é muito parecido com a síndrome da inferioridade. As pessoas que acreditam e pensam que sempre as outras são melhores, que as outras têm mais oportunidade, que as outras podem mais.
Não ligue para a popularidade. Não ligue-se para o que você esteja fazendo, se as pessoas estão te aplaudindo, se as pessoas estão te reconhecendo, se as pessoas estão pegando seu nome e colocando no púlpito da igreja, no Instagram, louvando o seu nome. Não queira reconhecimento. Tenha certeza que tudo que você fizer para o reino, você terá reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Nós não precisamos necessariamente dos homens nos aplaudir, muito pelo contrário. Porque se você receber aplausos, reconhecimento aqui na terra, aqui você já recebeu o seu galardão. Espere receber a recompensa nos céus. Espere e tenha consciência que Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando para as nossas atitudes nesses momentos difíceis. E aí o pastor Dag Mills coloca aqui de uma maneira interessante, aqui na página 143, que nós precisamos lembrar que a lealdade é a chave mestra para a expansão. E ele parte desse texto, parte dessa reflexão, para que nós possamos entender os bons frutos da lealdade. Obviamente que ele considera aqueles dois homens, o que tinha 5 talentos e o que tinha 2 talentos, como leais, como fiéis. E aquele que tinha 1 talento, que ficou com medo, como enterrou, como um infiel. Mas nós precisamos lembrar que a lealdade é a chave mestra para a expansão das nossas vidas em Cristo. E ele coloca ainda, a lealdade faz com que você persista na mesma coisa até que ela dê fruto. A lealdade fala de uma pessoa, de um homem, de uma mulher persistente, que vai buscar, bater e abrir-se-vos-á. Nós precisamos buscar a presença de Deus em todos os momentos das nossas vidas. E aí o pastor Dag Mills, ele coloca aqui na página 143 do livro, no capítulo 12, uma frase que ele diz o seguinte: estou no ministério para o restante da minha vida. Meu compromisso com as pessoas ao meu redor é de uma vida toda e vice-versa. Sou leal a elas e oro para que elas sejam leais a mim. Olha o que esse homem está dizendo. Estou no ministério para o restante da minha vida. Meu compromisso é com as pessoas ao meu redor. Sabe, irmãos, eu fico vendo e percebendo que muitas das vezes nós não temos pessoas leais porque as pessoas aproveitam o momento. Quantas pessoas que aproveitam situações quando está tudo bem para que elas aproximar-se, mas quando as coisas começam a dificultar, as pessoas se distanciam. A lealdade fala de nós nos aproximarmos de Cristo independentemente do momento, independentemente da circunstância, independentemente de como ou quando estamos vivendo, o nome do Senhor deve ser glorificado através das nossas vidas. Não seja um infiel, não seja um desleal no momento de crise, no momento de dificuldade, que você seja leal ao Senhor, que você entenda isso. E aí nós vamos falar nessa noite sobre os 8 frutos da lealdade. E é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos seguir. Nós vamos falar nessa noite sobre os 8 frutos, os 8 bons frutos da lealdade para as nossas vidas. O primeiro deles está lá no Salmos 41, verso 11. Abra aí a sua Bíblia. Vamos achar Salmos 41 e verso 11. Olha o que os bons frutos que nós colhemos por sermos leais ao Senhor. O salmista diz o seguinte, Salmo 41, verso 11. Capítulo 41, verso 11. Pois conheço eu, tu me favorece. Por isso conheço eu que tu me favoreces. Que o meu inimigo não triunfa de mim. Sabe o que é isso? A primeira bênção de sermos leais é que nós temos a alegria do Senhor nas nossas vidas. Isso significa experimentar o favor de Deus. Os leais, eles seguirão experimentando o favor de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas amarguradas, tristes, que não conseguem experimentar o favor de Deus nas suas vidas? Quantas pessoas decepcionadas, entristecidas, que não podem dizer como o salmista, eu conheço o favor de Deus na minha vida. Sabe por que ela não conhece o favor de Deus na vida dela? Porque ela é uma pessoa desleal. Ela não conhece o favor de Deus na vida dela, é porque ela não consegue ter a alegria do Senhor na vida dela. Sabe, ter a alegria de Deus não fala de sermos alegres pelo que temos, mas fala de sermos alegres pelo que somos.
Eu não posso ter a minha alegria associada a Cristo pelos presentes. Lembra de Abraão com Isaac e Ismael? A Ismael ele deu presentes, mas a Isaac ele deu a herança. Nós não somos alegres em Cristo por causa dos presentes. Eu não sou alegre com Cristo, não é por causa do meu salário, não é por causa da minha posição, não é por causa do meu emprego, não é por causa da minha casa, do meu carro, não. Eu sou alegre com Cristo porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, porque Ele me deu muito mais do que eu mereço, porque a graça e a misericórdia dEle me alcançou de uma tal maneira que me fez ser nova criatura, pronta, e a partir disso que eu sou leal, eu entendo, eu tenho essa alegria de estar em Cristo. Ei, se você é uma pessoa leal ao Deus, ao ministério, se você é uma pessoa que vai colher, leal, você vai colher essa alegria dentro de você. Seja uma pessoa leal, de modo que você possa ter o favor de Deus sobre a tua vida, porque tudo que Deus colocar na sua mão para fazer, você irá fazer, porque você é uma pessoa alegre. Que você possa experimentar os bons frutos e benefícios que possuem os cristãos fiéis. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que tinha 5, confiou, ganhou mais 5 e teve para si uma boa posição. Não foi por causa do que ele multiplicou, foi por causa da lealdade dele, foi por causa da fidelidade dele. Tem muita gente enganado, achando que para atrair o favor de Deus precisa de muitas coisas. Não, nosso Deus é um Deus de coisas simples. O nosso Deus é um Deus simples. O que nós não podemos abrir mão é de sermos fiéis e leais para atrairmos o favor de Deus e termos a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Tópico 2. A bênção, os bons frutos da lealdade. O primeiro é ter a alegria do Senhor. O segundo é que nós receberemos muitas bênçãos. Olha o que diz o escritor aos Provérbios. Abra sua Bíblia aí. Provérbios capítulo 28 e verso 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel abundará em bênçãos. Sabe, o fiel, ele vai receber a bênção na sua vida. O pastor, quando está falando disso, está falando só de dinheiro? Não necessariamente, está falando de fidelidade. O dinheiro é uma das partes da fidelidade. Fidelidade ao Senhor envolve mais coisas. Se nós não estivermos devolvendo discípulos para Jesus Cristo e plantando neles o caráter de Jesus, provavelmente nós estamos comprometendo a essência do reino e a proposta de Jesus na lei dos princípios. Nós estamos quebrando isso. A partir do momento que nós somos fiéis, que nós formamos pessoas para assumir os nossos lugares, nós vamos receber bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Meu amado e querido ouvinte, você que está aí na sua casa me ouvindo nessa noite, preocupe-se em receber as bênçãos de Deus, preocupe de ser coberto das bênçãos de Deus, mas não simplesmente dos presentes, da herança, da salvação. Preocupe-se em ter o seu nome escrito no livro da vida. Preocupe em ter as suas vestes brancas, alvo mais que a neve. Preocupe-se em receber a cada dia a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não se iluda com as pequenas coisas, não se iluda com as coisas desse mundo. Seja leal, seja fiel ao Senhor, que por certo, esse fruto da lealdade, ele vai alcançar a sua vida e a vida da sua família. Tópico 3. O leal, presta atenção nisso, ele manifesta a graça salvadora em sua vida. Um bom fruto da lealdade nas nossas vidas é quando nós manifestamos a graça dele nas nossas vidas. Abre sua Bíblia aí, eu vou ler aqui. Tito, capítulo 2, verso 7 ao verso 11. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 7 ao verso 11, a Bíblia diz da seguinte maneira: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe
não tendo mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, olha isso, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Mas sabe qual é aqueles que vão receber a graça salvadora de Deus? É aqueles que Tito está falando lá no começo, no verso 7. São aqueles que são exemplo de boas obras, são aqueles que são leais. Olha o quanto que esse texto é difícil, porque nós precisamos compreender e colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que a graça salvadora de Cristo, ela alcança os leais. Essa palavra para Tito, ela é de um grande valor, pois Paulo a fundamenta em uma das maiores declarações sobre a salvação em todo o Novo Testamento. Talvez essa palavra seja uma das principais palavras onde fundamenta a graça salvadora de Cristo. Mas para que essa graça me alcance, eu preciso ser leal. Eu preciso fugir da incorrupção, eu preciso fingir da irrepreensibilidade. Eu preciso que o adversário seja envergonhado e não que ele venha me acusar, tenha do que dizer. É tão difícil dizer essa palavra nesses dias. É tão difícil de nós meditarmos sobre isso. Mas eu entendo nessa noite. Vamos lá, vamos seguir. Tópico 4. O leal terá as suas necessidades supridas. Abra sua Bíblia aí. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória. Uma das maiores bênçãos dos leais, um dos maiores frutos das pessoas leais, é porque eles terão as suas necessidades supridas em Cristo. Só que eu acho interessante essa palavra de Paulo aos Filipenses, que Cristo não promete suprir a nossa ganância. Cristo não promete suprir o exagero, a sobra, não. A palavra é muito clara quando diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Se você é um servo fiel, leal a Cristo, tenha certeza que Ele não desamparará e suprirá a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Lembra da história de Abraão e Isaac, que teve 2 filhos? Isaac e Ismael. A Ismael ele deu presentes, mas a Isaac ele deu a herança. E aí ele coloca: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Se a obra de Deus é realizada para Deus e à maneira de Deus, não vai faltar farinha na botija, não vai faltar azeite. Deus suprirá todas as nossas necessidades, com pandemia ou sem pandemia. Deus está no controle de todas as coisas. Tópico 5. As bênçãos, presta atenção, alcançarão os leais. Abra sua Bíblia aí, no livro Deuteronômio. Eu tenho dificuldade de falar esse nome toda vez. Deuteronômio, o último livro aí do Pentateuco. Abre aí, capítulo 28, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo 28, verso 2. A Bíblia diz da seguinte maneira: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O escritor ao livro de Deuteronômio está falando das bênçãos aqui do capítulo 27. Essas bênçãos elas virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor. As bênçãos de Deus,
elas não são limitadas, muito pelo contrário, elas são inesgotáveis e elas são transbordantes para as nossas vidas. No que depender de Deus, nós seremos abençoados todos os dias. O problema é quando nós ouvimos a Deus. Se nós ouvirmos a Ele, por certo seremos leais, por certo seremos fiéis e por certo receberemos as bênçãos de Deus. Sabe qual é o único segredo da bênção para nós colhermos esse fruto da lealdade? Obediência. Obediência quer e não sacrifício. Se nós obedecermos a Deus, por certo, colheremos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Tópico 6, olha o tanto que isso é interessante. A lealdade, um dos frutos da lealdade, um dos bons frutos da lealdade, é que ela trará sobre a sua vida companheiros, pessoas leais, fiéis a você. Lembra do que Ruth, capítulo 1, verso 16, esse texto é muito conhecido, muito famoso. Disse, porém, Ruth, não te me instes para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa mulher, ela traz uma reflexão, uma declaração de Ruth, esse texto, à sua sogra Noemi, quando elas ficaram viúvas e desamparadas. Noemi fala para Ruth, Ruth, olha, segue o seu caminho, porque eu não tenho mais filho para você casar. Eu já sou velha, eu não consigo mais gerar filhos. Pode seguir o seu caminho como era o costume da época. E aí então essa mulher vai dizer, olha minha sogra, isso eu estou parafraseando. Como eu vejo na senhora uma pessoa leal a Cristo, a Deus, eu quero fazer parte também, quero servir a esse mesmo Deus. Como eu sei que a senhora é uma pessoa leal ao seu povo, eu também quero fazer parte desse mesmo povo. Quando nós somos fiéis e leais, nós atraímos pessoas fiéis para próximo de nós. Mas quando nós somos infiéis, por certo, nós vamos atrair pessoas infiéis para próximos de nós. Entenda que a bênção da lealdade, ela trará companheiros para a sua vida. Abrir mão dos seus próprios sonhos e desejos pela felicidade e proteção de alguém não parece mais uma mensagem dos tempos modernos. Aquela mulher, Ruth, ela abre mão dos seus sonhos, ela abre mão dos seus desejos em prol da sua ex-sogra. Sabe o que é isso? É o fruto da lealdade. Quando você é leal, você atrairá pessoas leais para próximo de você. Tópico 7. Outro bom fruto da lealdade. A lealdade trará a vitória, ainda que seja em minoria. Olha o tanto que isso é interessante. Lembra de Juízes, capítulo 7, verso 18? A Bíblia vai dizer da seguinte maneira. Juízes, capítulo 7, verso 18. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Esse texto narra a história de um homem muito conhecido na Bíblia, chamado Gideão, um dos juízes. Gideão é chamado para guerrear em prol do reino de Deus, e os irmãos sabem da história do lagar, ele está malhando trigo no lagar, e até que resolve então participar daquela guerra. Mas tinha 32 mil homens. Deus fala, não é muito, Gideão, é muito, porque se você ganhar com 32 mil, provavelmente a glória não ia ser de Deus, ia ser daqueles homens. E então Deus começa a fazer um limpa, os irmãos sabem da história, eles vão beber água, já limpam um bocado, os fracos e corajosos, os medrosos também já ficam pelo caminho. Certo é que na guerra de Gideão, apenas 300 homens se dispõem a guerrear. Sabe o que eu acho interessante? É que a lealdade não vai ter multidão, não vai ser 32 mil. A lealdade será apenas com 300. Mas os 300 que estão na presença de Deus, por certo, trarão a vitória para a sua vida. Os 300, se estiverem debaixo da obediência de Deus, por certo, garantirá a vitória do povo de Deus. O interessante não é ter a maioria, o interessante é estar no centro da vontade de Deus. O interessante não é ser o mais popular, o interessante é ser obediente e leal ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo que seja minoria, se você é uma pessoa leal,
por certo Deus trará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Eles não eram um grupo enorme, também não dispunham de muitos recursos, mas estavam fundamentados no princípio da lealdade. Eles não tinham armamento suficiente, eles não tinham pessoas o suficiente, mas eram homens leais. Aqueles homens leais a Gideão, Gideão leal a Deus, por certo, Deus deu vitória a eles. Na grande obra em que estamos envolvidos todos os dias, a lealdade, ela é o fundamento para que possamos avançar e alimentar o mundo com a palavra de Deus. Nós precisamos ser leais para alimentarmos as outras pessoas da palavra de Deus. Nós precisamos avançar para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas sedentas, a pessoas que estão aí desesperadas. Ei, Deus está contando com você, Deus está contando com a sua família. Tem muitas pessoas aí que não sabem o que fazer das suas vidas, mas por certo, Deus te deu um talento para isso. Tópico 8. Um dos bons frutos da lealdade é desfrutar o gozo do seu Senhor. Eu encerro essa palavra voltando lá no início, Mateus capítulo 25, verso 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é entrar no gozo do teu Senhor? Serão aqueles que vão ouvir no dia do tribunal de Cristo: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Nenhum servo verdadeiro do Senhor, ele pode pedir algo maior do que ouvir isso do próprio Cristo: servo bom e fiel. A maior bênção da lealdade é termos a nossa salvação, mas quando nós ouvirmos isso do próprio Deus, servo bom e fiel, creio eu que será uma das maiores alegrias das nossas vidas. Eu encerro essa palavra nessa noite dizendo a você, encerro esse não só o culto, mas também essa série sobre o livro Lealdade e Deslealdade. Vale a pena ser leal ao Senhor. Vale a pena servir a esse Deus com lealdade, com fidelidade, com integralidade, independente do momento, das circunstâncias. Seja fiel ao Senhor. Que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa guardar a sua família, que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. E eu agradeço a Deus por essa noite, por esse culto. Que Deus proteja você, que a bênção do Deus Todo-Poderoso alcance a sua vida. É o que eu oro e eu te peço. Seja leal e, por certo, receberá a recompensa do Senhor.